Boa noite, turma. Dando sequência às nossas aulas aí da residência médica em medicina intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio Castro. Hoje quem vai falar para a gente é o Paulo Vitor, nosso médico intensivista horizontal lá, preceptor dos meninos lá no Célio Castro. Falaremos um pouco sobre hipertensão intracraniana. Peço a vocês que deixem os áudios fechados, o vídeo aberto, dúvidas pode lançar no nosso chat e no final a gente abre para trocar uma experiência e tirar dúvida. Obrigado, viu, Paulo, pela dedicação aos nossos meninos aí. Boa aula para nós. É isso. Beleza. Obrigado, Luiz. Valeu. Gente, então, tema hipertensão intracraniana, eu tentei ser bem objetivo, assim, vou passar assim, por conceitos básicos que são imprescindíveis assim, para o manejo, né? A gente tem que entender o mínimo ali da anatomia, das repercussões clínicas dos diversos acometimentos que fazem parte da hipertensão intracraniana e da fisiologia envolvida para que a gente consiga ofertar as terapias nos momentos oportunos e nas situações mais oportunas possíveis, tá? Então, vamos lá. Bom, roteiro da aula. Não precisa assustar, não, conceitos básicos em neuroanatomia, tá? É só o que é relevante para a gente aqui, especificamente no contexto de hipertensão intracraniana. Conceitos básicos de neurofisiologia, mesma coisa, tá? Vou passar brevemente sobre etiologia, eu acho que isso aqui é o que talvez seja de mais amplo conhecimento aí. As manifestações clínicas também, um pouquinho ali eu trouxe alguns exemplos de neuroimagem, que eu acho interessante a gente guardar. Vou descrever aqui a monitorização neurológica, né? Tem algumas que não fazem parte da nossa rotina, mas pelo menos citar, acho que vale. O manejo geral, depois eu vou descrever um pouquinho essas terapias, né? Especificamente essas terapias que fazem parte desse manejo, só dar alguns detalhes. Essa parte da DVE, na realidade, entrou junto com monitorização neurológica. Bom, vamos lá. Aqui, primeiro slide, eu queria mostrar só para relembrar aqui o tanto que é amplo, né, o circuito que o líquor percorre. Ele é produzido especialmente no plexo coroide, ali, no centro da imagem, né? Mas ele percorre todo esse circuito aí e é reabsorvido nas granulações aracnoides, né? Então, daí a gente já começa a pensar em algum dos mecanismos de elevação de hipertensão intracraniana, que é ou obstrução de qualquer uma dessas passagens aí, ou dificuldade para reabsorver nessas granulações aracnoides, ou, que é pouco comum, a superprodução de líquor cefalorraquidiano. Isso é bem raro. Só para a gente situar, a gente produz, em média, 20 ml de líquor por hora. Então, mais ou menos meio litro por dia. Bom, aqui, como eu falei, a neuroanatomia que nos interessa aqui, né? Aqui, vocês estão vendo a ponteira do meu mouse? Bom, a foice, né? E daí o nome da primeira hérnia que a gente vai discutir, que é a subfalcina, né? Hérnia subfalcina, abaixo da foice, em que a gente pode ter um deslocamento do giro do símbolo aqui, ocasionando, às vezes, a depender do vulto dessa herniação, a compressão da artéria pericalosa, tá? As hérnias transtentoriais, tá? Aqui o tentório, né? E essas hérnias transtentoriais, elas têm algumas subdivisões, né? Primeiro que ela pode ser descendente, que é a situação mais comum,
Dentro das descendentes, a gente pode ter a central, em que desce diencéfalo, mesencéfalo todo. Obviamente é essa daqui, né? E a lateral, talvez seja aí, a gente ouça falar mais aí pelos corredores, que é a hérnia de... Bom, aí dentro da lateral tem mais duas subdivisões. A lateral anterior, que é a mais comum, é aquela hérnia do uncus, né? E, por fim, a gente tem a hérnia tonsilar aqui, tonsilas do cerebelo, com compressão do tronco encefálico e a porção superior da medula. Temos também a possibilidade dessas hérnias transtentoriais serem ascendentes, tá? Aqui eu coloquei o exemplo, um corte que mostra essa possibilidade, mas das hérnias transtentoriais, essa modalidade é menos comum. Aqui, só um melhoramento aí da anatomia da hérnia subfalcina, aquilo que eu falei, né? Por debaixo da foice ali passa o giro do cíngulo e comprime a artéria pericalosa. Isso vai, para além da manifestação do sistema límbico, né? Do qual faz parte o giro do cíngulo, essa compressão da artéria pericalosa vai gerar uma paresia de membro inferior contralateral. Tá? A hérnia transtentorial descendente lateral anterior, que é a hérnia de uncus, né? Vocês estão vendo aqui uma flecha branca? Aquilo é a artéria cerebral posterior. Estão vendo meu mouse, né? Eu acredito. Isso aqui é um uncus que desceu, espremeu entre o uncus e o mesencéfalo a artéria cerebral posterior, e aqui o terceiro par, o óculo motor. É daí que vem aquela manifestação da midríase, né? Aqui eles representaram isso aqui, tá? Só para a gente, neuroanatomicamente, entender de onde vêm as manifestações, né? E a hérnia tonsilar, né? A gente já tinha descrito, ele rechaça aqui o tronco anteriormente, e além de causar um impedimento do fluxo do líquor por aqui, na cisterna medular, causando hidrocefalia, que está representada, né, essa hidrocefalia, ela gera compressão das artérias vertebrais. Então, vocês imaginem a confusão que isso gera, né? Além do próprio efeito compressivo, isquêmico, né? Compressão física ali, né? De pressão direta do tecido. Bom, aqui é mais ou menos o resumo do que eu falei, tá? Com as manifestações, com alguns detalhes aqui. Essa aula vai ficar disponibilizada, depois vocês vão ter tempo de ler esse slide com calma, mas é basicamente isso que eu falo. Bom, conceitos em neurofisiologia importantes aqui para a hipertensão intracraniana. Bom, a pressão normal do adulto é em torno de 5 a 15 milímetros de mercúrio, e a gente considera uma hipertensão intracraniana, a partir da qual a gente começa a ter efeitos lesivos, patológicos, acima de 20. Temos que lembrar que dentro do crânio do adulto, a gente consegue acomodar cerca de 1.400 e 1.700 ml total, né? E destes, 80% é encéfalo, 10% é líquor, 10% é sangue, tá? Arterial e venoso. Produção diária de líquor, a gente já falou, 500 ml por dia. E o fluxo cerebral gira em torno de 15% do débito cardíaco. Então, seja mais ou menos 700, 750 ml no adulto jovem, vai para o encéfalo, tá? Então, isso representa mais ou menos 57 ml a cada 100 gramas de tecido, é muita coisa, né? E um consumo médio de 3,5 ml por 100 gramas por minuto. Isso é mais ou menos 20% do consumo corporal. Bom, uma coisa importante aqui é que a gente lembre
até para a nossa monitorização, a gente não ficar muito bitolado em algumas coisas, é o seguinte. Primeira fórmula que eu queria lembrar é o seguinte, a lei de Ohm, né? A gente parte nessa formulação, né, de corrente é igual a diferença de potencial, né, sobre a resistência. Ou seja, quanto maior minha resistência, menor minha amperagem. Quanto maior minha diferença de potencial, maior minha amperagem. Vamos pensar agora em fluxo cerebral. Bom, então o que eu posso substituir ali por diferença de potencial, né? Em vez de volts, o que eu vou colocar aqui? A diferença da pressão do que entra em relação ao que sai. Essa é a minha diferença de potencial aqui. E o que é minha resistência? Minha resistência cerebrovascular, ou seja, aquele calibre total, né, da vasculatura encefálica. Bom, esse é o geral, isso que vai gerar fluxo sanguíneo cerebral. Tá, então vamos pensar agora exclusivamente na pressão de perfusão ali. Como é que a gente pode chegar em algo que a gente consiga facilmente monitorizar? Porque o fluxo sanguíneo cerebral a gente não consegue facilmente. Vocês vão ver que a gente até tem algumas tecnologias que se propõem a fazer isso, mas ainda o negócio não está muito bem estabelecido. Mas como monitorização alternativa, o que a gente leva em consideração na beira do leito é a pressão de perfusão, que a gente considera que é a pressão média menos a pressão intracraniana. Isso aqui é garantia de que está tendo fluxo adequado? Não, né? Eu posso ter a pressão média e a pressão intracraniana estabelecida e variar a minha resistência cerebrovascular de outras formas, né? Não só pela pressão daquele entorno, né? As arteriolas não respondem só a isso. Bom, mas dentro daquilo que a gente tem essa PPC, que é em torno de 80 milímetros de mercúrio. E as isquemias, as repercussões negativas começam quando a gente tem essa perfusão abaixo de 60, 50 é o limite ali, não bom, né? 60 é o que a gente mira, de regra. Mas aí, só para reforçar isso que eu falei aqui em cima, que o meu fluxo, vamos substituir isso aqui por fluxo sanguíneo cerebral, ele é produto da minha diferença de pressão, tá? Mas também produto do raio da minha vasculatura, né? Ou seja, aquele raio que equivale o sistema todo, elevado à quarta potência. Então, olha como é que isso é importante. Quando a gente pensa que as arteriolas conseguem se alterar até 300% o seu diâmetro, olha como é que tem variação só disso aqui. Dividido por 8 vezes o comprimento total do sistema, tá? Vezes a viscosidade do líquido. Isso aqui é a lei de Poiseuille. É a lei que descreve aí a circulação de líquidos viscosos não compressíveis em um sistema cilíndrico, tá? Então, eu trouxe essa equação para vocês ficarem atentos. Ó. PPC não necessariamente representa um fluxo sanguíneo cerebral adequado. A gente usa porque é o melhor que a gente tem ali, né? Bom, para isso a gente tem algumas formas de avaliar melhor essa extração de oxigênio, a quantidade que na prática está sendo oferecida, extraída e retornada, né? Que é sabendo que o consumo, né, a extração média é em torno de 35% daquilo que chega no encéfalo. Então, quando eu coloco ali o catéter de bulbo jugular, aquilo que volta do encéfalo, que desce, entre aí 55% e 75%, tá? Então, era isso. Isso aqui é o básico para a gente prosseguir e conseguir atuar, né? Monitorizar e agir. Esse gráfico aqui é famoso, né? Assim, aquilo que a gente escreveu, fluxo sanguíneo entre 50 e 60, você tem uma atividade elétrica normal, as funções mantidas. Quando você começa a baixar, você começa a reduzir o metabolismo, o que o neurônio está fazendo lá dentro.
Então, 30, 40 você já tem uma lentificação do traçado, abaixo de 20 a 30 você já começa a ter metabolismo anaeróbico, baixou disso já perde integridade estrutural e abaixo disso é uma lesão irreversível. Só que esse gráfico aqui é meio simplificado, né? Estudo, obviamente, tem que ter uma relação de fluxo reduzido por tempo. Então, embaixo eu coloquei aqui o que gera morte celular. Então, um fluxo muito baixinho de 3 ml, se você ficar por 30 minutos, acabou, morte celular. Fluxos intermediários vão demorar mais para gerar morte celular. Óbvio, né? E aqui também um gráfico só para a gente já fixar que duas coisas impactam bem aqui no meu consumo de oxigênio, né? Que são a temperatura, isso acredito que vocês já estejam atentos a isso. Quando a gente pega aqui 37 graus, vai dar aquele 3,4, 3,5 que a gente tinha descrito que é o meu consumo de oxigênio basal. Olha como é que você vai deslocando para a direita, o consumo vai disparando, né? Então, olha como é que a temperatura elevada no paciente neurocrítico ali é péssimo, né? Mesma coisa com atividade elétrica, né? O cara sedado, ele tem um consumo de oxigênio muito inferior àquele acordado, por sua vez, muito inferior a um paciente com atividade epilética em atividade. É por isso que a gente deixa esse cara sedado também e combate ativamente manifestações epiléticas. Bom, não poderia deixar de citar a doutrina de Monroe-Kelly. A gente tem aqui a distribuição daquilo que a gente discutiu, 80% de encéfalo, 10% de sangue, 10% de líquor. A gente tem aquele volume intracraniano que não pode alterar, né? É osso. Então, quando eu tenho um efeito de massa ali, eu começo a expulsar líquor, sangue venoso e tal, até que chega um momento que eu não consigo mais, e aí eu não consigo me equilibrar e eu tenho um chicote da minha elevação de pressão intracraniana, tá? Então, ou seja, o cérebro, o encéfalo, ele tem algum mecanismo ali de defesa inicial. Depois disso é ladeira abaixo. Bom, etiologias. Eu não achei nem tão muito bem separado isso aqui, não, mas vamos olhar mais para a direita aqui. Olha o tanto de coisa, tanto de confusão, né? Trombose jugular, de seio venoso central, tumor, abscesso, hemorragia intraparenquimatosa, encefalopatia hipóxico-isquêmica, hipercapnia, porque isso aí gera... Na verdade, aqui ele ainda nem tinha falado de encefalopatia hipóxico-isquêmica. Aqui, quando ele coloca anox, é só pelo efeito de aumento de fluxo sanguíneo, tá? Mesma coisa da hipercapnia, da anemia severa, enfim. São condições de aumento de fluxo. Efeitos de massa, de etiologias diversas, né? O AVC isquêmico pode gerar. Eu acho que a gente já deve ter se deparado com quase tudo isso aí, né? Aí dentro do nosso CTI. Hepatite fulminante é uma causa importante, né, de mortalidade, o cara morre por isso. Então, só para a gente mapear aí as causas possíveis. Bom, manifestações clínicas, as gerais. O cara começa com uma dor de cabeça, começa a alterar o nível de consciência, vômito, paralisia do sexto par, papiledema, eu deixei ali a fotinha do papiledema, a gente faz pouco essa avaliação, né? Eu particularmente gostaria de saber melhor fazer essa avaliação. A tríade famosa de Cushing, bradicardia, hipertensão, depressão respiratória, e os sinais adicionais a depender das herniações específicas, né? A gente pincelou um pouco no começo da aula, e aqui eu coloquei um quadro para resumir as principais, tá? Então, você tem algumas alterações que são particulares a essas hérnias, de acordo com a sua neuroanatomia, tá? Bom, neuroimagem, o que eu quis trazer aqui? Bom, eu acho que ninguém tem dúvida aqui que eu estou diante de um
o paciente que tem hipertensão intracraniana, né? A gente não vê sulco, não vê giro, não vê ventrículo, não vê nada, né? Isso aqui é uma catástrofe. Esse paciente, felizmente, tem um prognóstico muito ruim. Aqui, achei interessante trazer essas hérnias para a gente discutir, saber o que a gente está enxergando, né, nessas situações, porque às vezes a gente olha ali, tem aquela confusão, desvio de linha média, mas a gente pode começar a identificar as estruturas melhor. Então, ali a foice, né, a gente consegue mais ou menos imaginar aqui, e o giro do símbolo sendo rechaçado por debaixo da foice, e aqui provavelmente por essa posição aqui ele está comprimindo a artéria pericalosa. Então aqui já é uma herniação subfalcina importante, tá? A hérnia de Uncus, aqui, o que a gente vê? A gente vê um espaço aqui da cisterna perimesencefálica um pouco aumentado. Por quê? Porque desceu uma estrutura aqui. Ele rechaçou ali o meu mesencéfalo, abriu um pouco o espaço ali e desceu essa estrutura aqui, que é o uncus, né? O que ele está comprimindo aqui? Está comprimindo a artéria cerebral posterior e nessa posição mais ou menos aqui o terceiro par. Tá? Esse paciente provavelmente está anisocórico, midriático desse lado aqui. Geralmente, quando você pega essa imagem, tem uma hidrocefalia contralateral aqui. Você consegue ver um pouquinho de ventrículo ainda. Deu para entender essa imagem? Achei bem interessante, bem... Parece a prancha lá da desenhada, né, da neuroanatomia. E aqui a hérnia tonsilar, né? Tonsila do cerebelo descendo, comprimindo, rechaçando o tronco anteriormente, comprimindo a porção superior aí da medula, certamente gerando aqui uma interrupção de fluxo do líquor com hidrocefalia, né, consequentes de hidrocefalia, e compressão, provável compressão das artérias vertebrais aqui. Então, realmente é uma situação muito grave. Bom, monitorização neurológica. Eu não fiquei entrando muito em detalhe dessas, principalmente essas últimas aqui, mas vamos lá. Bom, gente, eu acho que os nossos residentes aí já estão bem orientados que o pilar, né, do manejo do paciente neurocrítico é essa avaliação clínica, tá? Então, assim, o neurocheck ele se aplica para esses casos, avaliação pupilar. Então, assim, ainda que ele se restrinja nesse paciente que já está lá naquela fase mais avançada, de hipertensão intracraniana, já está com DVE, está sedadaço, a gente sempre tem que apurar e lembrar de fazer a avaliação clínica seriada. Tem informação para aproveitar. E isso mais importante ainda quando você está ainda naquela fase inicial, né? Você precisa agir rápido caso o paciente de fato evolua com a hipertensão intracraniana, ainda não foi abordado, está naquela situação que não sabe para onde vai, aí não precisa nem falar. Bom, basal, eletrocardiograma, a gente sabe que tem manifestações cardiológicas das patologias neurológicas, oximetria, pressão arterial invasiva, temperatura central, a gente já viu por quê, né? A PIC, né? Quando ficou decidido que a gente instalaria, capnometria, saturação de bulbo jugular interessante, a gente não tem no hospital, mas é uma informação boa para o manejo desses doentes, eletroencefalo em situações específicas, e temos outros, né? Doppler transcraniano, o O2 tissular aqui, que é feito por um transdutor, um probe, que tem suas limitações de fazer avaliação de oxigenação só regional, né? A microdiálise,
E aí as tecnologias de fluxo, né? Catéter intraparenquimatoso de difusão térmica e transdutor transcraniano de espectroscopia. Eu nunca trabalhei com isso, não sei se vocês já tiveram algum contato com isso. Bom, aqui são as indicações de monitorização da PIC, ou seja, aquilo que a gente discutiu no slide anterior. Será que põe, será que não põe? A gente tem aqui um roteiro, né, para ajudar a gente a conversar com o neurocirurgião. E o importante é o seguinte, o paciente ele tem um rebaixamento importante depois de ser ressuscitado, ou seja, o paciente já não está mais hipotenso, a gente reverteu a hipoxemia dele e tal, continua rebaixado. Teve uma queda rápida aí de 2 pontos em 3 horas, ou seja, uma evolução rápida, né? E no contexto que tem essa lesão com efeito de massa e tudo mais, eu preciso sedar ele por um outro motivo qualquer e eu perco a minha capacidade de fazer o exame físico, né? Esse cara é um politrauma, tá com uma ventilação que eu preciso, né? Tá entubado, com uma ventilação difícil, o cara tem que ficar sedado. Nesses casos seria prudente, ainda que eu não tivesse os outros critérios, monitorizar essa pressão intracraniana. Bom, no TCE, só relembrando aquilo, né? TCE grave, plasma menor que 9, com TCE normal, todo mundo monitorizado. TCE com TCE normal, via de regra, né, eles colocam 2 dos 3, né? Mas às vezes a gente é um pouco mais liberal para essa indicação. Se ele tiver TCE normal, mas TCE grave, com 40 anos, postura patológica e pressão arterial sistólica menor que 90, pique. Aqui são as modalidades de mensuração, né, de inserção de transdutores, sendo que o que a gente mais vê, por vários motivos, é aquele por ventriculostomia, né, em que você consegue, além de mensurar, ajudar a tratar, né, a hipertensão intracraniana. Então, muitas vezes é o que a gente utiliza. Aqui eu coloquei a imagem da DVE para a gente lembrar, né, da sua montagem, a sua apresentação. Eu sugiro que os meninos lá na beira do leito, quando tiver algum paciente, converse com a gente, converse com a enfermagem, converse com a neurocirurgia, para se familiarizar com o dispositivo. Ele tem alguns cuidados, né, de posicionamento, posição, né, no tragos, de cuidado com as válvulas, o direcionamento de fluxo, quando você quer só mensurar a pico, quando você quer drenar, proteção daquele respiro, do copinho. Então, tem um monte de coisa que eu acho que sempre que tiver paciente lá no nosso CTI, você tem que colar na gente lá e perguntar. Perguntar à enfermagem, analisar com calma, sabe? Não ficar distante disso, não, tá? Porque é muito comum, o paciente ficar lá, vai para o bloco, coloca o dispositivo e por causa de um manejo inadequado, a gente perder a informação, perder o timing de tratamento. Então, isso tem que estar na ponta da língua aí. E aqui, para além do número, né, cru, a gente tem a avaliação das ondas, cada componente da onda aí, né, P1, P2, P3, tem uma justificativa, sendo que a P1, né, a mais pronunciada em situações normais, é a onda, a primeira onda do fluxo entrando, né, e o que é importante aqui, que eu queria que o pessoal lembrasse, é isso aqui, essa inversão de amplitude dos componentes da onda, quando o P2 está maior do que P1, isso já mesmo que a minha pressão não esteja tão alterada, eu já sei que isso aqui já é fria, sabe? O paciente que perdeu a capacidade de se adequar ali àquele efeito de massa, né? E a complacência se esgotou, né? Então, é hora de agir também. Não precisa esperar bater 30 de pique, não.
atuar, neuroimagem de novo, se for o caso, tá? Bom, em relação ao manejo, o que resolve? O que resolve? A reversão da causa, né? Ou seja, eu tenho um sangramento ali, intraparenquimatoso, cortical gigante, eu vou lá e dreno aquilo, né? Quando dá, é ótimo. Quando a etiologia é abordável, é muito bom. É isso que trata, né? Mas muitas vezes não é. Aí entra a gente, né? Bom, então vamos lá. Vamos por ordem aqui. Chegou o paciente, eu tenho essa suspeita de hipertensão intracraniana, o cara chegou lá da UPA. Primeira coisa, o bom e velho ABC, né? Corrigir por ventilação, hipoxemia, hipotensão. Essa é a primeira conduta rápida que vai evitar lesão secundária, né? Bom, depois disso feito, se eu considero que esse paciente, né, o paciente ainda não está monitorizado, ou está, e eu estou vendo ali que tem pressão elevada, né, uma pique elevada, a minha abordagem de emergência é elevação de cabeceira, posição neutra, isso para todo mundo, né? As terapias osmóticas, que pode ser com manitol ou com solução hipertônica, e hiperventilação, né? Essa hiperventilação aí com um objetivo aí de curto prazo, né? De PCO2 entre 26 e 30, tá? Você faz isso, estabiliza, pensa o que dá mais para você fazer, você prepara o cara para descer para tomografia, prepara para levar para o bloco cirúrgico, o que for, tá? Essa é a abordagem de emergência para o cara não morrer lá na sua mão naquele instante, né? Bom, e aí passamos essa fase hiperaguda aí, vamos manter uma PPC, né? Manejar a nossa pressão média para manter uma PPC acima de 60, idealmente, e essa pique menor que 20, tá? Elevações transitórias, elas podem acontecer. 5 a 10 minutos a gente pode observar, tá? Óbvio, né? Numa situação assim, pô, passei o plantão inteiro, tá bem. Aí, por algum motivo, mexeu na cama, não sei o que, subiu um pouquinho, depois baixou, tá tranquilo. Mas não é tá subindo, vou jantar, volto daí a 1 hora e tá 40 de pique. Não é assim, né? Bom, para esses objetivos aqui descritos acima, vamos lá, repassar. Cabeceira 30 graus, posição neutra, evitar flexão, rotação do pescoço, e evitar manobras que possam gerar uma resposta de valsalva, né? Como eu falei lá atrás, vocês lembram do gráfico, né? Nesse momento aqui, gente, é o momento de deixar o cara sedado, com analgesia otimizada, tá? Porque isso eleva a demanda por O2, eleva a pressão intracraniana. Então, nesse momento, deixar o cara desperto, com a sincronia no ventilador, é fria. É muito pior para ele, tá? Depois a gente vai correr atrás daqui no Desolante, 5 dias, é a vida. Bom, isso aqui é importante, ó. As molaridades de cara tem que ficar acima de 280. A gente sabe que, na verdade, o alvo mesmo é maior do que isso, maior que 300, 320, ou seja, uma normo-osmolaridade, mas uma hiper-osmolaridade leve, né? Não permitir hiponatremia, né? E isso é muito comum, direto, né? A gente pega paciente neurocrítico, pressão intracraniana, hipertensão intracraniana e tudo mais, recebendo aquele soro esquema no glicosado, sódio de 130, aí é ruim, né? Então, assim, lembrar disso aqui, gente, se tiver que alterar o sódio é para mais mesmo, 145, 150 de sódio, não é isso, isso tá bom para o cara agora, tá? Tratamento de febre agressivamente combatido, tá? A gente tem a manta aí, que eu descobri que essa manta é cara para burro, a gente tem o recurso, então tem que usar, não pode deixar, monitorizado com termômetro esofagiano, tá? Tratamento anticonvulsivante rapidamente instituído, se eu detecto a crise, né?
E o profilático é bem discutido, assim, tal, mas em alguns casos o paciente está com hipertensão intracraniana, tem uma lesão cortical, uma hemorragia intraparenquimatosa cortical, vai ficar lá sedado, difícil de eu... Se ele ficasse com um eletroencefalo contínuo, talvez eu pudesse não fazer. Mas nesses casos, com essas lesões de alto risco, paciente com hipertensão intracraniana, eu acho que é razoável a gente deixar a profilaxia, tá? Para esses caras. Bom, então só esmiuçando as terapias, né, que a gente discutiu. Então, a terapia osmótica, ela, além de expandir o volume plasmático, ela diminui o hematócrito, e vocês lembram lá naquela equação de Poiseuille, que a viscosidade ela tem uma importância, né? Quanto menos viscoso, mais fluxo eu consigo ter. Claro que isso tem um valor ótimo, né? Que eles estimam entre 30% e 35% de hematócrito. A gente não vai perseguir isso ativamente, mas a terapia osmótica ela gera esse fator benéfico adicional. E, além disso, depois de alguns minutinhos, é aquele efeito que a gente está mais acostumado a pensar, de drenar a água livre do tecido, né? Desidratar o parênquima cerebral, tá? Aumenta a complacência e a gente ganha algum tempinho para manejar. Então, essas são as opções, manitol, e a solução salina, hipertônica, 20% ou 10%. Tá aí as doses, não vou ficar me atendo a isso aí, não. Tá bom? Hiperventilação, como eu falei, via de regra é uma terapia transitória, né? Até porque o fluxo ele se readequa depois de algum tempo de PCO2 reduzido, tá? Então, esse ganho da redução da PIC por hiperventilação, ele não é duradouro, não. Tá? E até depois você tem que fazer uma readequação lenta, porque senão você pode ter um efeito inverso quando você volta para a normocapnia aí, tá? E para hiperventilação mais vigorosa do que isso, o ideal é que você tenha uma monitorização de bulbo de jugular para que essa vasoconstrição que você está acarretando não gere um aumento excessivo da taxa de extração, ou seja, indique que você está gerando ali isquemia, mais isquemia do que benefício, né? Então, via de regra, se você for trabalhar com um PCO2 menor do que 25, 26, o ideal é que você tenha essa monitorização adicional. A hipotermia, a gente viu no gráfico lá, né? Então, febre nunca, hipotermia a gente reserva geralmente para paciente que é refratário às outras condutas, então não chega lá e já põe a manta, não, menos que o paciente esteja hipertermo, né? Mas para controle da PIC, você tem várias outras coisas. Vê se não está amarrado aquele negócio do tubo, aquela amarra do tubo, vê se o polo cefálico está neutro, está 30 graus, vê se o cara está bem sedado, está sem assincronia. Bem depois, você vai fazer hipotermia. Quando fizer, 32 a 34 graus. Lembrando que a gente tem repercussão da hipotermia, né? Coagulopatias induzidas, arritmias, até efeito imunológico. Tá? Então, não é a primeira linha de abordagem. Os corticoides, lembrar, né? O pessoal usou muito corticoide aí antigamente para TCE, não tem benefício, exceto para os casos de infecção e tumor, né? Então, quando indicados, nesses casos, né, você tem um efeito de massa relevante, o edema perilesional relevante, você usa aí, faz uma dose inicial e manutenção a cada 6 horas de 4 a 10 miligramas, tá? Só para esses casos. E, por fim, a cranectomia descompressiva, né? Quando tudo dá errado, bom, isso não para casos específicos, né? Tem casos na literatura que são mais bem descritos, assim, você consegue de forma mais pragmática indicar a cranectomia de forma mais precoce, como no AVC isquêmico, tudo mais. Mas
Via de regra que quando a gente está em outra situação e tudo falha, a cranectomia é uma opção, né? E ela tem um poder aí de queda, de pique, que aí também a gente tem que analisar a pique depois da cranectomia com, né, muito mais parcimônia, mas de fato ela é uma terapia que funciona, né? Gera uma redução, obviamente, gera uma redução da pressão intracraniana, principalmente quando tem a abertura da dura mater, que é o mais comum. Bom, aqui um apanhado, né, das condutas, dos seus benefícios no desfecho neurológico e mortalidade. Algumas coisas têm benefícios de mortalidade, mas o paciente sai com uma sequela neurológica tão ruim, né? Então, aqui, depois, novamente, é muita informação, eu acho que vale a pena um tempinho aí, uns minutinhos, depois com o material em mãos, para vocês darem uma repassada, tá? Aqui a escadinha, né? Outro resumo do que a gente falou, as condutas gerais, né? Posicionamento do doente, tudo mais. Quando possível, ressecção, drenagem daquilo que for passível de ser abordado. Terapia hiperosmolar, naquele primeiro momento, o paciente ou acabou de chegar, não está monitorizado, estou vendo clinicamente que ele pode ter hipertensão intracraniana, ou acabou de subir a pique ali persistentemente, hiperventilação, a hipotermia, barbitúricos, não tem estudo mostrando melhora de desfecho neurológico, mortalidade também muito pouco. Então, eu nem quis trazer aqui. É uma opção, assim, mas é muito ruim. Quando você vai na literatura ver evidência, muito ruim. E a cranectomia, tá? Então, por fim, aqui, as mensagens para a gente guardar. Se puder guardar esse slide aí na cabeça, tá bom. Admissão, iniciar os cuidados, né? O ABC do paciente, né? Nunca esquecer disso. O paciente chega da UPA cheio de coisa para corrigir. Dá para melhorar bem antes de descer para a tomografia. Não vai descer com o paciente sem tubar, hipoxêmico, chocado, só porque acha que tem hipertensão intracraniana. Cada coisa no seu momento. Posicionamento adequados para todo mundo, tá? Muito comum aquela amarra do tubo, então fica ligado com aquilo. Diante de indícios da hipertensão intracraniana, acabou de chegar o doente, terapia osmótica, hiperventilação, tomografia. Buscar etiologia é o ponto seguinte, né? Tomografia. Discutir a possível abordagem cirúrgica, né? Quando aplicável. É isso que trata, né? De forma rápida e definitiva. Nossos objetivos pressóricos: pressão intracraniana menor que 20, pressão de perfusão acima de 60, idealmente. Buscar normovolemia, tá? E aquilo que a gente falou, normo ou hiperosmolaridade. Essa hiperosmolaridade leve. Manter o paciente adequadamente sedado, analgesiado, tá? Combater ativamente a febre, usar a hipotermia em casos mais refratários, tratar manifestações epiléticas de forma rápida, considerar profilaxia em alguns casos, corticoide não é para todo mundo, é tumor, infecção. Barbitúricos alteram a pique ali momentaneamente, mas não melhoram muito mortalidade, nem desfecho neurológico. Cuidado com a DVE, tá? Então, o pessoal aí que tiver, né, os residentes, sempre que tiver DVE, vai lá, mesmo que não esteja rodando, tá no outro CTI, gasta 10 minutinhos lá para analisar o sistema, ver exatamente para onde vai cada triway daquele, cada fluxo, como é que funciona, como é que posiciona, tá? Isso é importante. Abertura da DVE, quando a PIC se mantiver, né? Você tem a DVE lá, uma conduta de primeira linha, né? E reavaliação frequente e atuação vigorosa. Pensou, viu, tá lá, ou suspeitou, fica encebando, não.
é o jantar que você perde, mas é uma família toda que pode, sabe, se acabar com a nossa não conduta ou conduta inadequada aqui. Então, acho que a gente deve isso ao paciente com hipertensão intracraniana. Tá bom? Era isso. Quanto tempo deu? 50 minutos, isso aí. É isso, gente. Obrigado. 45 minutos, mestre. Começamos às 8h05. Excelente. Algum comentário aí, turminha, antes da gente abrir para a resenha aí? Alguma dúvida? Os residentes, eu fico impressionado, né? A galera sabe muito, né, Paulo? Ninguém tem dúvida, todo mundo entende DVS, né? Vocês sabem o que é DVE, eu espero, né? Vocês têm ideia do que seja um DVE. E nós estamos numa maré muito, vamos falar assim, sombria, né, com os nossos pacientes neurocríticos. Eu acho que não é só lá no nosso hospital, mas por si só o paciente neurocrítico chama muito a responsabilidade do intensivista, né, Paulo? Aí, com relação à hipertensão intracraniana, é uma situação que não pode não matar imediatamente, mas pode deixar sequelas muito graves quando não são tomadas as devidas providências no momento exato. E o Paulo chamou atenção para várias coisas aí que vocês devem ter prestado atenção, que é parte da rotina sua lá na beira do leito, né? Então, a cabeceira, a ventilação do paciente, né? A análise, exame físico, 1, 2, 3 vezes, é aquela hora ali que o paciente, é a mesma coisa do paciente entrar em licença respiratória, você está morrendo de fome, você vai, espera aí um minutinho que eu vou lhe almoçar, não é isso? É a hora que a gente perde o time do paciente, da gente ter casos não raros, de estar na corrida de leite, saber o que está acontecendo, o paciente rebaixar na nossa frente, a gente não conseguir fazer mais nada. Né? Porque, infelizmente, nós não operamos. Porque se a gente operasse também, a gente resolvia grande parte dos nossos problemas, não é isso? E a Dani fez uma pergunta ali, Paulo, paciente neurocrítico sedado tem benefício em usar aqueles monitores de sedação ou, na prática, não muda muito a conduta? Um deles é o BIS, né? BIS, né? Que é, o pessoal usa muito isso na anestesia geral. Uhum. E aí, Paulo, quer responder? Estudo com alteração de desfecho, não. Não tem nada que evidencia isso não, sabe, Nani? Inclusive, eu já trabalhei em hospitais que o paciente, na verdade, ele vem com monitorização de sedação, mas não para paciente neurocrítico. Especificamente para paciente neurocrítico, não tem nada que evidencie que faz diferença no tratamento e na conduta, não, né, Paulo? Pelo menos que eu tenha conhecimento, até onde eu sei. Eu acho que é o seguinte, a não ser que pode até ter estudos menores, né, publicados em jornais menos, mas da literatura mais nobre, assim, nada que demonstre. Se tem ou não tem benefício, não sei dizer. Pode ser que tenha, né? Tem até uma plausibilidade biológica, né? Mas eu não poderia afirmar se tem ou não tem benefício, porque eu nunca vi isso. O BIS, na verdade, essa monitorização da profundidade da sedação tem muito benefício no nosso dia a dia, com relação à quantidade de sedativo que você usa no seu paciente, né? Que você vai fazer uma sedação e analgesia direcionada. Então, você usa menos ou mais sedação de acordo com isso. Vamos pensar assim, bom, eu preciso deixar esse cara com sedação, bem sedado, né? Mas, em vez de dar 50 ml de midazolam, eu poderia estar dando 30. Talvez essa avaliação seja mais rápida de entender do que daquele manejo nosso empírico e tal. Considerando a complexidade do caso, talvez se eu tivesse uma mensuração mais objetiva disso e acertasse direitinho aquele ponto que eu quero do BIS, talvez eu economizasse sedanalgesia e lá na frente eu tivesse benefício com isso, com dose acumulada menor. Ou seja, existe plausibilidade biológica para isso, mas se realmente muda desfecho. O Zé até respondeu ali por mensagem, ele deve estar com vergonha de mostrar a cara,
né? Está falando aí que geralmente é usado em quem está em uso contínuo de bloqueador neuromuscular, mas não tem, que ele está falando que não tem, que não deve ter benefício mesmo, não. Né? E geralmente esse paciente com hipertensão intracraniana, se você precisar lançar a mão de bloqueador neuromuscular para ele, a situação é muito pior, né? O paciente, geralmente com sedação e analgesia, ele já tem que estar bem controlado. A ponto de quando tem que entrar um bloqueio neuromuscular, aí o gato cai do telhado mesmo, porque é sinal essa associação não implica necessariamente em pior desfecho. Ô chefe, mas na hora que a gente começa, que a gente faz o bloqueador pontual também, é interessante porque não é só no metabolismo que a gente está mexendo, sabe? Como poupador de metabolismo. A gente diminui pressão abdominal, intratorácica, né? A gente diminui pitch e tal. E aí a gente acaba direcionando um pouco de fluxo venoso para baixo. Então, naturalmente, é uma medida de resgate. Mas isso não contínuo, né? Não, pontualmente. Se você bloqueia o neuromuscular de uso contínuo, gente, isso a gente tem as indicações muito restritas para a gente fazer isso. O que a ciência está falando é importante, porque tem a meia-vida do bloqueio neuromuscular que você usa naquela urgência ali, que seu paciente está com hipertensão, você não consegue fazer nada para ele. Né? E é lógico que você não vai fazer nada no sentido, você já tentou de tudo. Aí você vai fazer o bloqueio ali na tentativa de melhorar essa pressão intracraniana. E lembrar que você não vai fazer bloqueador neuromuscular se o paciente está com sedação e uma analgesia bem otimizada, né? O cambada de pé rapado, eles não ser residentes. Daqui a pouco esses meninos estão fazendo bloqueio neuromuscular aí para baixar a pressão na cabeça dos outros aí. Vocês fiquem espertos aí. Então. O que mais? Tem muita coisa importante aí, ó, que vocês podem... O Paulo falou uma coisa que é verdade. Nós temos um volume muito alto de paciente neurocrítico lá no SED de Castro. Né? A última estatística que a gente tinha lá estava em torno de 15%, 15% a 20% dos pacientes que estão com a gente lá são pacientes neurocríticos cirúrgicos. Né? Então, nós temos muito paciente lá. É um volume muito alto e eu acho que a gente está pecando muito em alguns aspectos. Né? Um deles é a DVE, né? O Paulo falou bem aí, ó, manipulação de DVE. É uma coisa que você entra lá dentro da terapia intensiva, você vê o cara monitorizando a pressão intracraniana com a válvula aberta. Né? É bonito isso, né? Você está, né, drenando e monitorizando a pressão ao mesmo tempo. Né? Não raro a gente vê isso. Então, não é só colocar a DVE e ficar lá olhando o monitor, não. É saber manipular, é saber onde que tem que posicionar, a pressão que tem que estar de abertura. Né? Eu acho que é muito importante e faz diferença. Você saber lidar com o paciente neurocrítico, gente, faz muita diferença para o paciente. Né? Qualquer 1 hora, 2 horas que você atrasar qualquer tipo de conduta, o Paulo falou outra coisa muito importante. A tomografia de crânio é o principal... a principal conduta nossa no paciente com hipertensão intracraniana? Não, né? Você precisa fazer. Você tem que fazer. Você suspeitou, assim que você conseguir, você tem que fazer até para saber onde você vai. Mas fazer na correria desatada, procurar exame, ultrassom, gente, ultrassom à beira do leito aí, ó. É importante a gente saber. O Paulo falou aí rapidamente, mas eu acho que todo intensivista tinha que saber fazer um Dopplerzinho, mesmo que Tabajara, ali na beira do leito. Não é isso? Para você poder fazer parte do seu exame físico. Mas a gente está engatinhando nisso ainda. Eu acredito que esses meninos aí no futuro próximo, todos vão estar com um Doppler transcraniano fazendo isso aí, porque é o futuro da medicina intensiva, é o ultrassom. E aí, Cíntia, você fez aí, ó. Deixa a Cíntia falar desse aí, ó, DVE com cranectomia, que ela tá... que eu mandei para você, né? Pode falar aí, Cíntia. Não, é porque eu tava... Ah. Na verdade, você vai perder, a pressão vai se igualizar.
Aí você perde parâmetro quando você tem DVE e Craniec. É isso? Exatamente. Então, é um problema. Aí você está com hipertensão intracraniana e o paciente está com DVE e craniectomia. O seu paciente já está craniectomizado, tem uma DVE e está fazendo hipertensão intracraniana. E aí, meninos? O que vocês vão fazer, além de rezar muito? Chorar? Chora. O cara já está com a cabeça aberta. Você vai fazer o quê com a pressão alta? Não tem o que fazer, né? Muito ruim. Muito ruim. Ô, Wagner, quanto tempo manter? Cara, o guia principal é a evolução, né? O paciente ainda está tendo escapes de hipertensão intracraniana, ou ainda está em preparação para neurocirurgia, ainda não resolveu, é um sangramento que pode ter ressangrado, aquela confusão ainda. Essa mensagem aqui era particular? Não tinha entendido, não. Bom, tá, entendi. Enfim, Wagner, não tem um guia lá, é aqui, é isso aqui. O que você tem que sentir é se esse paciente está saindo da fase mais crítica. Pô, é um abscesso que gerou um edema imenso. Eu drenei o abscesso, mas o edema ainda está lá. É corticoide, alguns dias, pressão intracraniana parou de ter escape, está mais controlada, aí é a hora de eu começar a superficializar o doente. Superficializei, voltou a aumentar minha pressão intracraniana, aí volto com a sedação. Mas esses primeiros dias eles vão depender da etiologia e da evolução do paciente. E da resolução. Não tem como falar assim, né? Tantos dias, nesse momento aqui. O momento é quando o paciente melhorar. Isso vai depender da etiologia e da particularidade do caso clínico, né? De cada um. Então, via de regra, quando você tiver melhor ausência de escapes de pressão intracraniana, manutenção de pressão de perfusão adequada. Então, se está tudo na mão, aí começa a tirar a sedação, tá? Não vai ser no primeiro, provavelmente não vai ser no segundo. Então, é um cara que vai ficar algum tempo sedado mesmo. A gente, na nossa nova forma de lidar com sedanalgesia, né? A gente tem o ímpeto correto de tirar o mais rápido possível. Esse cara aqui a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Né? Lembrando que se eu tiver a monitorização da pressão intracraniana, né, Wagner? Porque não raro também a gente vê o colega da neurocirurgia chegar com um paciente no pós-operatório para nós lá, no CTI, em qualquer lugar, qualquer CTI, não estou falando do Sérgio Castro exclusivamente. O cara opera o paciente e fala, mantenha esse paciente sedado para não ter a pressão intracraniana elevada, mas eu não tenho monitorização da pressão intracraniana. Aí, mas você quer que eu mantenha o paciente sedado, mas eu não sei como que está a pressão intracraniana dele. Né? Aí, se for por causa de hemorragia, igual qual for, beleza. Aí a gente obedece o que o neurocirurgião está pedindo. Até porque, se voltar a sangrar, não foi o clipe mal colocado dele lá que sangrou. Foi o fato de a gente não ter deixado o paciente na forma com que ele recomendou. Né? Então, pressão intracraniana monitorizada e alta vai fazer o paciente ficar sedado o quanto tempo que for, né? Precisar. Então, isso, mas... Aproveitando que vocês estão falando da monitorização aí, a Thaís estava chorando ali, viu uma lágrima escorrendo, porque tem uma pergunta dela esquecida para trás. Deixa eu ver aqui a pergunta dela, mas é porque ela não levantou a mão. Não vi, não. Você poderia explicar um pouco o sistema do DVE que você colocou na imagem do slide? Claro. Você colocou uma imagem no DVE aí que a Thaís está batendo beicinho aí, mas vamos ter que falar para ela. Essa aí, aqui? Bom. Essa é interessante. Então, começa ali no meu ventrículo, né? Acho que é necessário dizer. E ali, você está vendo aquele desvio ali de onde teria um outro caminho, um outro circuito saindo ali embaixo, na porção inferior da imagem. Ali é onde eu desvio para
jogar para o meu monitor. Então, eu posso direcionar a minha coluna de líquido ou para o sistema de drenagem ou para a minha monitorização. O Luiz falou isso. Se eu deixo ali aberto para drenagem e coloco no monitor, eu vou ter a pressão daquilo que eu setei como minha meta de drenagem ali na régua, né? Bom, posicionamento neutro ali, via de regra ele tem uma marquinha, um vermelhinho, é a posição neutra que tem que estar nivelada com o tragos, né? Você está vendo aí no desenho. Esse aqui é um pouco diferente do nosso lá, o nosso copinho tem um respiro, tá? Porque ele fica ocluído embaixo, se eu não tiver um respiro por onde sai ar, ele vai preencher o copinho e vai parar de drenar, então ele tem que ter um respiro. Esse respiro é uma membraninha, né, que impede que infecte o líquor, o sistema, e esse é muito importante, quando eu for transportar para fazer tomografia, eu fechar a válvulazinha que tem em cima, aquele oclusorzinho de circuito, e esvaziar o copinho, para que eu não, naquela movimentação, eu não molhe o respiro. Porque se eu molho o respiro, ele para de deixar passar ar, e aí, se eu estou com o copinho fechado embaixo, eu não consigo mais drenar. Eu vou abrir lá e ter a falsa impressão de que não está tendo nada para drenar. E depois do copinho, o copinho que fica fechadinho, né? Eu vou fazendo essas drenagens pontuais, 5 ml e tudo mais, vou analisando o pique, fecho de novo, posso drenar de novo. Depois que eu tenho um volume ali no copinho, eu esvazio isso aí para o coletor inferior, tá? E esse coletor inferior, ele é esvaziado em alguns serviços, nem sei como é que está aí a equipe agora, se eles estão exclusivamente tirando isso aí, por causa de contaminação, só para aumentar o rigor com a higiene do negócio. Porque você sabe que uma das complicações mais importantes é a infecção, né? A ventriculite causada pela infecção do sistema. Via de regra é isso. Ali em cima você tem um posicionamento que quando você... Porque, por exemplo, você quer drenar pouca coisa, você pode deixar na posição que você quiser ali, baixar, puxar com seringa, se tivesse, né? Se pudesse anexar uma seringa, não importa como é que você vai drenar. O negócio é a velocidade, você não pode drenar muito rápido, 1 a 3 ml por minuto é o recomendado. Mas você drena do jeito que você quiser. A posição ali da régua para essa drenagem curtinha não vai importar. Depois ali a posição da régua ela vai valer mesmo para aquela drenagem contínua, né? A gente está toda hora tendo que drenar, tal, você já deve ter visto. Então vamos deixar a DVA aberta. Aí aberta em quanto de pressão que eu quero deixar, tá? Então isso aí o neurocirurgião, a depender da patologia, do efeito de massa que ele considera, regional, a necessidade ou não de manutenção ali de um sistema ventricular mais ou menos cheio, aí ele define. Idealmente, ele faz esse raciocínio para definir ali qual que vai ser o nível de drenagem contínua, tá? Acho que é basicamente isso. Só o que você está falando aí, Paulo, aqui, ó, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, vocês estão conseguindo ver onde eu marquei aqui? Viu a bagunça danada, né? Aqui, ó, onde está aqui, ó, onde eu marquei a bolinha aqui é onde tem a válvula de abertura e fechamento que você vai conectar também a monitorização da pressão intracraniana, que aqui ela é um three-way que quando você deixa aberto para DVE e aberto para o circuito, ele drena. Aí você deixa fechado para a monitorização da pressão intracraniana. Quando você quer monitorização da pressão intracraniana, você fecha para o circuito de drenagem e deixa aberto para a via que está dentro do crânio do paciente. Então, aí você tem a monitorização da pressão intracraniana pela DVE. É diferente da monitorização que tem quando você faz só com o monitor, né, de pressão intracraniana, que ele não faz a drenagem. Né? Mas é bom vocês irem lá na UTI neurocrítica para poder ver uma DVE funcionante lá. Né? Que aí vocês não esquecem mais.
Resolveu, Thaís? Dá para você engolir seu choro aí agora, como diz o Bruninho? Dá, né? Entendi. Muito bem. Né? O Vaguinho disse que está de Piriligangorra aí também. Os meninos tive notícia hoje aí, que ontem ele estava até virando a avesso lá no plantão. Não é isso, Vaguinho? Estou vendo você escondido aí hoje. Você melhorou, né? Matheus, tá tendo algum vírus aí nessa residência. Claro, e você vê que é só os meninos, né, cara? As meninas estão firmes na luta aí. Os meninos estão tudo esquisitos. É um tropismo aí diferente. É isso aí, turminha. 9h10. Mais alguém fazer algum comentário aí? Aula boa, né, Paulo? Eu também gosto, cara. Eu gosto, se pudesse, ficava falando muito tempo de neurocrítica. É uma área, é um desafio muito grande. E os pacientes melhoram, assim, é impressionante como, bem conduzido, o paciente sai muito bem, né, cara? Muito bem. Eu acho que a gente tem muito que aprender ainda, mas a gente está no caminho certo. Algo mais? Alguém mais? Não mais. A Cíntia, que a próxima é da Cíntia também. Nós vamos deixar uns temas aí para ela. Ela está estudando para a prova. Não, a Cíntia está afiada. Qualquer coisa que você perguntar, está sabendo. Nada. Ainda tem 50 dias ainda para estudar. Não, isso. Relaxa que você vai voltar, vai dar aula, né? Para cursinho ano que vem de prova de título, pode ficar tranquilo. Ó, dia 3 e 4 vou fazer curso de Doppler. Aí, ó, tá vendo? Então você já vai pegar esses meninos e fazer Doppler na cabeça deles todos lá, os nossos meninos. Pode fazer tudo lá. Combinado, então, Paulo. Obrigado, viu, mestre? Mais uma vez. Que isso. Agradecendo a sua valeu, dedicação. obrigado, gente. Semana que vem nós temos mais, se Deus quiser. Tá valeu, bom? gente. Boa noite, turma. Obrigado. Até mais, boa noite. Tchau.